Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho por que eu escolhi estudar psicopedagogia. Psicopedagogia é minha segunda formação, a primeira é pedagogia. Sou apaixonada por ambas, mas nesse vídeo eu vou explicar o motivo que me levou, ou os motivos que me levaram, a escolher psicopedagogia como mais uma opção de estudo e de atuação profissional. Fica aqui comigo até o final desse vídeo para entender todos os motivos que me levaram a essa formação. O primeiro motivo é um que me motivou também a entrar em pedagogia, que é a minha paixão pela educação e pelo ensino, pelo processo de ensino-aprendizagem. Mesmo que no início eu não soubesse exatamente o que era isso, mas desde pequena, desde criança, eu sempre quis ser professora, trabalhar com educação, sempre gostei de ensinar e me apaixonava em ver as pessoas aprendendo. Então esse processo de ensino-aprendizagem sempre me chamou a atenção. Por isso eu escolhi pedagogia. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre os motivos que eu escolhi pedagogia, mas esse motivo também foi o que deu um pontapé inicial para eu decidir estudar psicopedagogia. Outra questão é que durante a graduação em pedagogia, os estudos relacionados à psicologia da educação me chamavam muita atenção. Tudo que falava de desenvolvimento, de como a criança aprende, dos estágios de desenvolvimento, de aprendizagem dessa criança, tudo aquilo me chamava muita atenção. Eu cheguei a um ponto em pensar em fazer uma pós-graduação em psicologia da educação ou algo nessa área. Então, nesse início, eu ainda não tinha certeza do que eu queria na pós, mas eu tinha certeza que eu queria me aprofundar no processo de aprendizagem. Outro fator muito importante é eu gostar de trabalhar de forma individualizada. Aqui no meu reforço, de certa forma, eu consigo fazer um pouco isso mesmo no grupo, porque eu tento identificar qual é a dificuldade daquele aluno e passo atividades mais voltadas para isso. Um exemplo é quando em matemática eu tenho na mesma turma gente lá fazendo divisão muito bem e ao mesmo tempo gente que ainda não sabe fazer nem a multiplicação, está ali na subtração ou na adição. Então eu vou adaptando a realidade e a necessidade de cada aluno. Isso sempre me fascinou. Eu sabia que só a pedagogia era mais difícil fazer isso, e principalmente em trabalho em escola. Por isso que hoje, de certa forma, eu criei o meu trabalho, né? E em psicopedagogia eu vi mais uma oportunidade de me aprofundar nesse conhecimento e poder ajudar cada aluno de forma única, porque eles são únicos. Cada aluno aprende de uma forma muito específica, que é dele. Tem, lógico, conceitos gerais, mas a forma individualizada de entender cada aprendizagem sempre me fascinou. Bom, eu sempre acreditei que todo mundo consegue aprender. É uma coisa que eu tinha dentro de mim, por mais que algumas pessoas diziam que não, uma pessoa quando tem algum déficit, quando tem alguma dificuldade, alguma deficiência não consegue aprender, aquilo ali não entrava na minha cabeça, eu não acreditava. Então eu sempre acreditei que todo ser humano consegue aprender, mesmo que seja de forma diferente. E aquela crença, aquela ideia forte em mim também me levou para a psicopedagogia, porque na psicopedagogia, por trabalhar com dificuldades de aprendizagem, a gente consegue entender que todo ser humano aprende sim, mesmo que seja de forma diferente, um mais rápido, outro mais lento, mas sim, todos conseguem aprender. Outra questão muito interessante, que depois que eu fiz o curso, me matriculei, comecei a cursar, eu vi que não era bem assim, mas foi uma das coisas que me motivou. Foi achar que a psicopedagogia era a soma de pedagogia e psicologia. Como eu já amava a pedagogia e já tinha meus encantos iniciais pela psicologia, achei, pronto, é o curso que eu quero, a soma dos dois. E me matriculei, inclusive, ainda achando que era isso, mas ao estudar eu vi que é uma coisa muito mais profunda do que isso. Tem sim pedagogia e psicopedagogia, mas não somente, e não é a simples junção dessas duas áreas. É muito mais do que isso, mas essa questão inicial e esse senso comum, porque a maioria das pessoas falam que psicopedagogia é a soma dessas duas áreas, me motivou a entrar, mas quando eu entrei eu vi que era muito mais do que eu pensava. Ainda relacionado à aprendizagem, eu queria entender como é que o ser humano aprende. Então, na pedagogia, a gente estuda muito sobre educação, sobre a história da educação, a gente estuda coisas específicas e coisas gerais, porque o curso de pedagogia você pode atuar em várias áreas, você pode atuar como professor, como coordenador, como diretor, enfim, tem várias áreas que você pode atuar, mas eu queria entender de fato como o ser humano aprende, como é que acontece esse processo, e a gente dá uma pequena introdução em pedagogia, principalmente nas disciplinas relacionadas à psicologia da educação ou psicologia do desenvolvimento.
mas eu queria mais e mais além, e a psicopedagogia veio para justamente completar esse pedacinho que faltava na minha aprendizagem. E por que a psicopedagogia veio complementar esse estudo? Justamente porque o objeto de estudo da psicopedagogia é o ser humano nesse processo de construção do conhecimento. Então, o principal objetivo, o principal objeto de estudo da psicopedagogia é entender o ser humano, como ele aprende e como ele constrói conhecimento. E aí quando eu descobri isso, porque eu desconfiava que ia me trazer o que eu queria, mas só quando eu comecei a cursar é que eu vi a maravilha que era, eu fiquei cada vez mais fascinada e com a certeza de que era aquilo que eu queria. Bom, diante de tudo que eu falei aqui pra vocês, já dá pra perceber que eu me encontrei no que eu queria, já estou formada. E ao mesmo tempo eu acho que encontrei o que eu procurava, mas foi mais além, eu achei muito mais, porque envolve várias áreas, eu vou citar só algumas delas aqui para você. A psicopedagogia envolve a psicomotricidade, a gente estuda um pouco sobre a história dessa psicopedagogia, como ela surgiu, de onde veio, quais são os autores que pesquisaram e trouxeram informações sobre essa área. A gente estuda psicanálise, que é outra área que eu gosto muito, a psicologia em várias áreas, na psicologia social, do desenvolvimento, da aprendizagem, da educação. A gente estuda também algumas coisas da própria pedagogia, e vamos ampliando cada vez mais esse repertório para entender o ser humano e o processo de aprendizagem. Então a gente tem que entender a relação, a cognição, o social, o afetivo, e isso faz a gente entender melhor o ser humano para que possa entender melhor o processo de aprendizagem dele. Além dessas áreas que eu citei aqui agora, a gente consegue também entender outras questões, como a aprendizagem que eu já citei desde o início do vídeo, mas também patologias e a inteligência e até a personalidade, como se forma essa inteligência, como se forma essa personalidade, porque muitas vezes a gente diz que fulano é inteligente, fulano não é inteligente, como se fosse algo inato. E estudando psicopedagogia a gente consegue entender mais a fundo como se constrói essa inteligência, como é que ela acontece e se ela realmente é só genética, como muita gente diz, ou não. Mas esse é tema para outro vídeo, só para entender, só para deixar claro aqui como é fascinante a área de psicopedagogia. Apesar de eu ser fascinada pela questão do trabalho individual, na hora de escolher a minha pós, eu escolhi uma pós mais completa. Então eu me formei em psicopedagogia clínica e institucional. Vou fazer um vídeo mais à frente explicando a diferença e onde a gente atua em cada uma dessas questões, mas para deixar claro que eu acabei fazendo a formação como um todo. Hoje eu atuo mais na clínica, mas tenho a formação clínica e institucional. Bom, é isso. Esse vídeo era para explicar um pouquinho do que me motivou a escolher essa área. Digo de antemão que eu me apaixonei mais ainda pela área, me ajudou a compreender questões que já vinha buscando conhecimento, estudando, eu aprofundei mais, eu ampliei mais minha visão, me apaixonei mais. E assim, o que eu percebo é que hoje eu consigo entender como acontece esse processo de ensino-aprendizagem e consigo ajudar mais as pessoas, seja o professor, seja o pai, seja o aluno. Eu consigo ajudar qualquer pessoa que esteja envolvida nesse processo de ensino-aprendizagem porque eu me dediquei a estudar isso. É muito gratificante poder ajudar, principalmente quando as pessoas acham que não tem mais jeito, que não sabem mais o que fazer, e você mostra que sim, tem jeito. Se a gente mudar o jeito de ensinar, mudar as metodologias, os materiais, enfim, fazendo adaptações necessárias, todos nós podemos aprender. É isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like, botar aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, sugestões, e também se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!